Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar? E por falar em tá liberado almoçar, vem almoçar comigo durante mais tempo. Almoça comigo até 3 horas da tarde, que tal? É porque eu estou fazendo lives todos os dias de segunda a sexta. As lives começam 1h30, nesse endereço aqui, lá na roxinha. Então, corre lá agora e vem conversar comigo. Você deve estar assistindo esse vídeo aqui meio-dia e meia, 1h. Então, eu tô ao vivo. É só passar para lá. Aproveita e fala assim, vim do YouTube quando chegar lá. Porque eu vou saber que você veio daqui e que funcionou. Combinado? Vai lá conversar comigo, fazer perguntas engraçadas. Que tá divertido demais a live lá. Vamos falar de esse cancelamento que tem um significado muito especial para os brasileirinhos. 1899, a série da Netflix que estreou em novembro de 2022, 17 de novembro, e que fez muitos fãs, muita gente elogiou, muita gente comentou que gostou e tal. As séries da Netflix geralmente têm um engajamento alto, mas é uma série que no Brasil teve uma acusação de plágio. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui, onde eu falo mais sobre essa acusação de plágio. Acontece que alguns elementos da série 1899 são muito semelhantes, são escandalosamente semelhantes a um quadrinho alternativo independente brasileiro e que a autora chegou a frequentar algumas feiras na Europa, eventos de quadrinhos, distribuiu o quadrinho e, de alguma maneira, segundo ela, esse quadrinho foi usado pela turma do 1899 como referência para várias imagens, para várias soluções gráficas, para vários enquadramentos, e ela fez essa acusação nas redes sociais, e no Brasil viralizou, e aí a gente fica revoltado, porque a gente já é tão pisoteado por esses caras, e ainda roubam nossas ideias. Dificuldade que eu faço aqui, eu mostro aqui quadrinhos, gente que me manda, e eu com o maior prazer eu mostro e falo do quadrinho nacional, porque a gente tem muita dificuldade de promover o nosso trabalho. Não tem uma indústria, não tem uma máquina para ajudar. E acontece isso. O quadrinho brasileiro, quando começa a ser valorizado, alguém vem e copia, se apropria. Mas eu adiantei também, no vídeo que eu fiz, que apesar de eu achar as referências visuais muito aproximadas, é muito difícil você transformar aquilo ali numa denúncia formal, num processo formal, porque são elementos de referência que estão em outros lugares também, não é só ali. E que essas referências elas não são consideradas plágio. Plágio é um negócio muito escancarado mesmo. Tem que ser muito escancarado para poder mover um processo de plágio. E que, apesar de eu ter a impressão de que há uma relação entre as duas obras, não existe uma configuração de plágio suficiente para motivar uma briga com a Netflix. Os advogados da Netflix vão te destruir. Vão te arregaçar. O máximo que dá para fazer é construir um burburinho para tentar arrumar um cancelamento virtual. E olha só, o cancelamento virtual virou um cancelamento real. A série foi cancelada pela Netflix. Não vai ter segunda temporada e os produtores vieram a público dizer que, com o coração pesado, precisamos contar a vocês que 1899 não será renovada. Adoraríamos terminar essa incrível jornada com as temporadas 2 e 3, como fizemos com Dark. São os mesmos produtores de Dark, Continuando. Mas às vezes as coisas não acontecem de forma planejada. É a vida. Sabemos que isso vai desapontar milhões de fãs por aí. Mas gostaríamos de agradecê-los do fundo dos nossos corações por serem parte dessa aventura maravilhosa. Amamos vocês, nunca se esqueçam. É a vida, Eles disseram isso também para a autora brasileira. Que, olha, tem várias coisas iguais, tem várias soluções visuais idênticas, mas é a vida. A gente nunca leu seu quadrinho, nem sabemos quem você é, e nossa série é completamente original. Essa referência que você está citando, você roubou de outros lugares também. Todo mundo usa pirâmide, querida, você não inventou a pirâmide. E é isso que eles falaram com ela, é a vida,
E é isso que eles estão falando agora com o público. É a vida. Netflix foi lá e cortou. Agora a pergunta que muita gente me fez, fizeram na live, fizeram lá no Instagram do 4 Coisas, @4coisas, com 4 numeral no lugar do A. Assina lá o Instagram também. Fabrício, me perguntaram. Você acha que tem a ver uma coisa com a outra? Você acha que a Netflix, com medo de plágio, cancelou 1899? Você acha que a mídia negativa que foi feita, chamando os autores de plagiadores, os produtores que fizeram uma chupinhação na história brasileira, você acha que teve algum efeito na Netflix? E eu respondo pra vocês, nenhum. Nenhum, porque não era plágio. Não dava em nada. Esse negócio de plágio também só esquentou no Brasil. Que é uma parte importante, porém reduzida, do público da Netflix. E ninguém deixou de assistir a série por causa do plágio. Até depois que deixaram, mas é irrelevante. É irrelevante. No Brasil tem um monte de fã, um monte de gente reclamando nas redes sociais, um monte de gente estava nem aí para se foi plágio ou não. Queria ver a continuação da série, não vai ver. Não vai ver a segunda e terceira temporada, porque não vai ter. É mais provável, e todas as fontes que eu consultei confirmam, que tenha sido uma questão de grana. O mercado de streaming, depois da bolha que se formou na pandemia, onde estava todo mundo em casa, ninguém podia sair para o cinema, para ir ao parque, para ir ao teatro, para ir ao circo, para ir jogar futebol. Ficou todo mundo em casa e o streaming se transformou numa boia de salvação. E muita gente aprendeu a usar o streaming na pandemia. Só que a pandemia acabou, hoje tem outras opções de entretenimento e muitos streaming concorrendo ao mesmo tempo. Então a Netflix não está mais sozinha como estava na época do Get Down, na época do Sense8, onde o dinheiro jorrava. Aí de vez em quando surge o Stranger Things, que vende um monte de merchandising, aí consegue dar um dinheiro, dar um retorno garantido, mas não é sempre que acontece isso. E é difícil você saber também que produção está segurando seus assinantes e que produção não está. Se o cara que tirou a inscrição dele foi por causa desse ou daquele produto ou nenhum deles. Foi uma questão de mercado, foi uma questão econômica, foi uma questão de concorrência. A coisa não está fácil para a Netflix, não está fácil para ninguém. A HBO Max está também reformulando tudo. A Disney Plus apertou a turma dos efeitos especiais até não aguentar mais, para poder colocar conteúdo no streaming, e agora está se reformulando também, está tentando diminuir o número de produções, porque não está aguentando o tranco. Tem um monte de streaming que vão começar a se fundir, a Discovery Plus e a HBO Max é um exemplo. Netflix todo dia tem um rumor de que vai ser vendido, então a situação não está boa. E é muito mais provável que essa situação, que não está boa, tenha influenciado o corte dessas séries mais caras, como 1899. E não uma acusação de plágio brasileira que nem repercutiu tanto assim. Então é isso, é a minha opinião sobre o caso. Eu acho que não tem relação, embora seja uma vingança indireta para quem se sentiu ultrajado como brasileiro por essa situação de possível plágio da série da Netflix. E você, o que você acha desse cancelamento? Estava acompanhando? Ficou triste? Ficou feliz? Se sentiu também vingado? Escreve aqui embaixo nos comentários. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.